Quando a mendiga negra chora na chuva com sua filha, um milionário faz uma proposta surpreendente. Aisha estava encharcada. A chuva desabava como uma lâmina afiada na cidade cercada por prédios imensos. O vento frio a cortava como uma faca, e ela segurava Zahara com força, a pequena tremendo nos braços. A noite escura e tempestuosa parecia engolir todo o resto, mas principalmente elas. As ruas eram um oceano de pessoas apressadas, cada uma isolada em seu mundo, ignorando a dor que pulsava na esquina onde mãe e filha se escondiam sob um pedaço de papelão, uma barricada contra a água e a solidão. Os olhos de Aisha buscavam algum vestígio de compaixão, mas todos eram sombras apressadas, faces indiferentes que passavam sem olhar. O aperto em seu coração aumentava. Ela conhecia aquele desespero, sabia como era pesado o olhar de quem não é visto. A única coisa que mantinha a esperança acesa era Zahara, com seus olhos brilhantes e inocentes que não entendiam completamente o horror. Um homem alto, elegante, com um casaco impecável que contrastava com a realidade crua ao redor. Seus olhos, um misto de preocupação e curiosidade, pareciam acolhê-las. Aisha se encolheu, mais vulnerável do que nunca. Elias, ele se apresentou lentamente, como se ainda estivesse tentando entender por que havia se aproximado. Posso ajudar? Por um momento tudo parou. Aquela chuva que caía como se o céu estivesse desabando, desapareceu das preocupações de Aisha. Ela percebeu que o homem tinha um brilho peculiar, quase enigmático. Ele continuou: "Se você confiar em mim, podemos mudar tudo isso." Aisha hesitou. O que ele queria dela? A pergunta martelava em sua cabeça. Mas Zahara estava ali, olhando para aquele desconhecido com esperança. A proposta de Elias era tentadora, uma chance de sair da pobreza em troca de algo que ele guardava como um segredo, um elo que os unia dela maneira que ela não compreendia. Eu não confio em estranhos, pensou, seu instinto gritando para não. Mas há algo mais profundo na história de Elias, algo obscuro que começava a se desenrolar. Ele não era apenas um milionário, mas alguém que fugia de fantasmas de um passado que desejava esquecer. Quando um rival dele apareceu, com olhos maliciosos e intenções ameaçadoras, Aisha sentiu o medo crescer. O homem a puxou mais perto, revelando uma conexão que poderia acabar com as esperanças de ambos. A chuva, que antes era um símbolo de desespero, agora aludida a mudanças inesperadas. O clima estava mudando, e não apenas fora. Aisha sentia que precisava decidir rapidamente. Será que aceitá-lo seria sua salvação ou a troca de uma miséria por outra? Enquanto o caos da cidade pulsava ao redor delas, Aisha se viu presa em uma encruzilhada. Um grito ecoou na tempestade, e Aisha ficou tensa. E agora, pensou, como podemos escapar disso? Seria Elias a resposta que tanto esperava ou um novo ciclo de cativeiro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aisha não sabia o que fazer. Aquela figura elegante e estranha diante dela estava prestes a mudar tudo. O olhar de Elias era penetrante, mas também carregava uma fraqueza que ela sentiu. Era como se ele estivesse tão perdido quanto ela.
O que você quer de mim? Perguntou Aisha, a voz tremendo entre a dúvida e a necessidade. Ele hesitou por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Precisamos ir para um lugar mais seguro, disse Elias, seu tom sério. No fundo, Aisha queria crer nele. Queria confiar, mas o passado a mantinha presa. Ela hesitou, mas o frio cortante e o medo a forçavam a considerar a oferta. O apelo aos instintos de proteção de uma mãe era muito forte. Se você tentar algo, vou gritar, ela advertiu, olhando para Zahara. Mas algo no olhar de Elias a fez frear. Ele parecia genuíno e a pequena estava tão assustada. Está bem? O que você quer que eu faça? Elias sorriu trêmulo, um sorriso que misturava esperança e um peso que nenhuma palavra poderia descrever. Eu só quero ajudar. Ele estendeu a mão e Aisha hesitou um segundo, mas então olhou para Zahara, que a observava com aqueles olhos grandes e inocentes. Aisha segurou a mão de Elias. Era uma decisão arriscada, mas não havia outra opção. Eles começaram a andar. A cidade ainda era um caos, mas Elias a guiava, através de vielas e becos, longe da tempestade. Cada passo parecia pesado, a tensão a envolvia como a chuva. Onde estamos indo? Perguntou Aisha. Um abrigo, respondeu Elias. Mas o jeito que falava a fez sentir algo diferente. Havia algo mais, algo que o deixava pálido. Estou quase lá. Confie em mim. De repente, um grito cortou a noite. Aisha parou. O som era intenso e encharcado de dor. A intensidade a fez andar para trás. O que foi isso? As batidas do seu coração aceleraram. Elias olhou para a direção do som. Seu corpo tenso, os músculos se contraindo. Precisamos continuar, disse ele, mas a urgência da sua voz não convenceu Aisha. Eu não vou a lugar nenhum até saber o que aconteceu, gritou. E nesse momento, um grupo apareceu de trás de um prédio. Eram homens com olhares ferozes e ameaçadores. Aisha sentiu o gelo percorrer suas veias. Elias! Um dos homens gritou. Você não pode escapar de nós! O tom era de desprezo e o sangue de Aisha ferveu. O peso da situação a atingiu em cheio. O homem se aproximou e Aisha sentiu a mão de Elias apertar a dela. Não pode ser o que você está pensando. Ele sussurrou, mas a mensagem não chegou. O medo a envolveu. As palavras foram cortadas pelo som do trovão. Você tem algo que é meu. Não vai fugir de novo. A voz era alta, sombria. Aisha olhou para Elias. Mas havia um terror em seu olhar que ela nunca desejou ver. Ele não era quem parecia. O que está acontecendo? Eu não posso explicar agora. Só confie em mim, respondeu Elias, a voz trêmula. Mas a confiança estava se esvaindo. Num movimento brusco, o homem se aproximou e agarrou Elias, puxando-o para o lado. Você não tem como escapar desta vez. Sua vida acabou e todos saberão a verdade. Aisha não entendia. O que era essa verdade? O que Elias havia feito? E então tudo desmoronou. O grito de Zahara cortou o ar. Mãe! Sem pensar, Aisha se lançou para frente, mas o homem a bloqueou. As consequências são suas para arcar, Aisha. Você não sabe com quem está lidando. A última palavra ecoou. O mundo girou. E enquanto o caos aumentava, uma nova revelação subiu à superfície. Elias não era apenas um milionário. Ele era parte de um jogo mortal. E agora Aisha e Zahara estavam dentro dele. A chuva ainda caía, mas não era mais apenas água. Era um prenúncio de algo terrível. Temerosa e presa em sua própria armadilha, Aisha se perguntou: o que mais ele está escondendo? Aisha estava paralisada, o olhar fixo no rosto de Elias, enquanto o homem ameaçador se aproximava.
O coração dela batia com tanta força que parecia querer sair do peito. Zahara estava atrás dela, assustada, e Aisha sentia que precisava protegê-la a qualquer custo. Elias, o que você... Sua voz tremia, mas a frase ficou pendente quando o homem a interpelou. Elias, você realmente achou que poderia escapar de nós para sempre? A dura expressão no rosto do homem era como um golpe diretamente na alma dela. O sobrenome de Elias reverberou em sua mente, uma descoberta que mudaria tudo. Elias Aquila, você é um criminoso! Aisha quase gritou, as palavras saindo como um sussurro desesperado. Elias fitou o chão, a expressão dele se contorcendo. Não é o que você pensa, eu estava tentando me afastar disso. Mas antes que pudesse explicar, o homem avançou, agarrando-o pelo colarinho. Você achou que fugir mudaria seu destino, Elias? Hora de acertar contas. A tensão no ar era palpável. Cada batida da chuva parecia marcar o tempo, esmagando a esperança que Aisha ainda nutre. E então, um clarão. Um tiro ecoou pela rua e o mundo dela se despedaçou em um instante. O homem que segurava Elias cambaleou para trás, o olhar chocado e o sangue manchando a camisa. Aisha ficou paralisada, a visão embaçada pela incredulidade enquanto os ecos da tragédia reverberavam. Está tudo bem, gritou Elias, enquanto um homem perdido entre as sombras se afastava, sua arma fumegante ainda na mão. O chão parecia tremer sob os pés de Aisha. Ela não sabia se devia correr ou ficar. Mãe! Zahara gritou, finalmente rompendo o feitiço que paralisava Aisha. A menina ficou atrás da mãe, seu olhar confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Elias, o que foi isso? Aisha perguntou, a voz embargada. As palavras saíram quase sem som, como um pedido de ajuda. Isso era uma emboscada. Eu não sabia que eles viriam tão cedo. A expressão de Elias era uma mistura de medo e fúria. Eles estão atrás de mim desde que descobri a verdade. Não tinha escolha. Eu só queria proteger vocês. As palavras dele atingiram como um soco no estômago. Proteger? O que ele realmente queria? Aisha sentiu o medo pulsar dentro dela, tão intenso que quase a sufocou. Zahara estava ali, olhando para Elias com uma mistura de esperança e confusão. Um momento de silêncio tomou conta do ar, mas logo foi quebrado por ruídos de passos se aproximando. Precisamos sair daqui! Aisha gritou, segurando a mão da filha. Elas correram, mas Elias hesitou, o olhar fixo na distância. Elias, venha! Ela puxou a mão dele, mas ele não se movia. Eu preciso ir atrás deles. Preciso acabar com isso. O desespero na voz dele era novo, e aquela lâmpada acesa dentro dela começou a apagar. Como ele poderia querer se envolver mais nesse conflito? Isso era insano, mas antes que pudesse protestar mais, um novo elemento surgiu. Uma mulher de olhos determinados e cabelo solto se aproximou com um olhar que fez Aisha parar. Elias! Ela gritou. Você não pode! Isso é maior do que você imagina. Camila! Ele questionou, a voz dele injetando uma mistura de surpresa e medo. A mulher, que Aisha nunca tinha visto antes, tinha um ar de autoridade que a deixava intrigada. Você não entende. Eles descobriram quem você realmente é. Não temos muito tempo. Enquanto a mulher falava, uma realidade chocante começou a se desenhar na mente de Aisha. O que estava acontecendo? O passado de Elias era mais sombrio do que ela havia imaginado. Ele não era apenas um milionário fugindo de seus próprios demônios. Ele era parte de algo terrível. Algo que poderia arrastá-las para um abismo que elas nunca desejariam conhecer. Vamos! A mulher gritou, e Aisha, em um estado de pânico e confusão, se viu pressionada a escolher. Abertura para mais segredos ou fuga para um lugar seguro.
As opções se entrelaçaram em sua mente como um emaranhado de fios. Zahara puxou a mão da mãe, os olhos grandes notando a tensão. Mãe, o que está acontecendo? A pergunta da menina era simples, mas a verdade era uma tempestade dentro de Aisha. E tudo o que ela poderia fazer era olhar para Elias, esperando respostas que ele talvez nunca pudesse dar. E assim, em meio à chuva e ao terror, um novo capítulo começou, mas sem qualquer certeza sobre o que viria a seguir. Aisha estava atordoada, o olhar fixo em Elias, sem saber se deveria se afastar ou ficar mais perto. Zahara estava agarrada à sua mão, a pequena tão confusa quanto a mãe. A mulher que apareceu, Camila, parecia tão desesperada quanto Aisha. O som da chuva e o alvoroço da cidade se misturavam no fundo, criando um clima opressivo. Temos que ir, Elias. Agora! Camila insistiu, o medo estampado em seu rosto. Mas ao invés de seguir, Elias olhou para Aisha e Zahara, como se estivesse dividindo a lealdade entre elas e o passado que não conseguia escapar. Eu preciso resolver isso. É a única maneira de proteger vocês. Proteger? Proteger de quem? De que exatamente você está fugindo? Aisha gritou, sua voz ecoando na noite. A chuva agora parecia causar todos os sons se amplificarem. Camila virou-se para Elias. Sua expressão era desesperada. Você não entende. Eles não vão parar até você. Nesse momento, outro barulho cortou o ar. Um estrondo alto. A cidade em volta desapareceu. E a única coisa que Aisha conseguiu ver foi a expressão de terror no rosto de Elias. Ele olhou para os lados, seu corpo tenso, como um animal encurralado. Corre! Gritou ele. Mas antes que Aisha pudesse reagir, a mulher que estava longe no meio da tempestade fez um movimento rápido. Um flash prateado brilhou sob a luz fraca dos postes. Aisha teve um instante para entender o que estava acontecendo. A mesma mulher, a desconhecida que antes parecia cheia de autoridade, estava agindo como um vendaval. Um disparo cortou o ar. O tempo travou. O som do tiro era como um eco de sua própria morte, e Aisha teve um momento de paralisia. A imagem daquele instante se gravando em sua mente. O corpo de Elias estremeceu e ele caiu para o lado, segurando a parte superior de seu peito. O sangue começava a colorir sua camisa branca. Aisha gritou, convocando todo o seu instinto materno. Elias! Não! Ela correu até ele, mas Camila a impediu, segurando seu braço com força. Aisha, não! É um plano! É um jogo! Você não entende! Mas Aisha estava além do pânico. As palavras dela não entravam na sua cabeça. Com Zahara à sua beira, Aisha se jogou no chão ao lado de Elias, que respirava com dificuldade. Os olhos dele estavam cheios de dor. E algo mais. Ele a olhou como se estivesse se despedindo, como se soubesse que o tempo estava acabando para ele. Zahara, eu te amo! Foram as últimas palavras que Aisha conseguiu ouvir antes de um grito de dor ressoar novamente. Camila olhou para o homem que disparou o tiro. Um esquadrão de homens apareceu na esquina, os rostos conhecidos, mas sombrios. É tudo uma armadilha! Tudo! Ela disse. A urgência em seu tom crescia. A única maneira de sair é conseguir a verdade. Aisha, perdida em seu desespero, começou a se questionar. O que Elias escondera dela? O que aquele homem queria de verdade? Antes que ela pudesse processar mais do que estava acontecendo, uma verdade chocante começou a se desenhar. Camila segurou o rosto de Elias, suas mãos tremendo.
Você não consegue escapar da sua própria família, Elias. Eles estão em todos os lugares. O olhar de Elias escureceu, e a razão pela qual ele estava ali a atingiu como um soco no estômago. Família! Aisha sussurrou, seu coração quase parando. O que isso significava? Ao entender as implicações, seu mundo começou a desmoronar. A verdade era muito maior, muito mais sombria do que ela poderia imaginar. Sim, eles estão atrás de você. Você é um alvo. A voz de Camila estava carregada de emoção e dor, e de repente, o que parecia ser apenas um grupo maraldeiros, agora se revelava uma sombra que cercava a vida de Elias. Elias olhou para Aisha com uma mistura de pena e amor. Eu não quis que você se envolvesse nisso. Eu só queria proteger vocês. Ele perguntou e em seguida o ambiente ficou pesado. Um silêncio absurdo asfixiou a cena. Vá, agora! Gritou Camila. Mas Aisha não se moveu. O que mais Elias escondia? O que isso significava para ela e Zahara? E antes que tivesse tempo de perceber, um novo tiro ecoou. Aisha olhou em horror enquanto o corpo de Elias tombava. Uma nova verdade. Um novo horror. E com isso, a rainha da dor havia entrado no jogo. O que viria a seguir? Agora, tudo estava em jogo. Mais do que ela poderia ter imaginado. Uma nova batalha surgia diante dela. E a única certeza que Aisha tinha era que a tempestade ainda não havia terminado. Aisha estava paralisada, o olhar fixo no corpo de Elias, que caía lentamente ao chão. O som do tiro ainda ecoava em seus ouvidos, e sua mente tentava entender a cena diante dela. Camila, ao lado, parecia igualmente em choque, a expressão de horror estampada no rosto. Zahara, a pequena, estava agarrada à perna da mãe, os olhos arregalados de medo. Elias! Não! Aisha gritou, se jogando sobre ele enquanto as gotas de chuva misturavam-se com as lágrimas em seu rosto. Ela esperava que as palavras de amor pudessem salvar aquele momento, mas a dor nos olhos de Elias falava mais alto. Fica longe, Aisha! Camila exclamou, puxando-a para longe. Mas Aisha não conseguia se mover. Tudo dentro dela queria lutar, proteger, entender. O sangue de Elias manchava o chão, cada gota parecendo gritar por ajuda. Ele não pode morrer! Não agora! A voz de Aisha tremia, enquanto sentia que a esperança estava se esvaindo. O olhar de Elias, claro e sincero, se misturava com a confusão. Ele parecia cada vez mais distante, como se estivesse em outra dimensão. Aisha! Camila puxou mais uma vez, mas o pânico havia tomado conta dela. Precisamos ir. Eles virão. Mas, nesse mesmo instante, um barulho intenso cortou o ar e uma sombra passou entre elas. Aisha olhou para cima e seu coração disparou. Um grupo de homens se aproximava, identidades desconhecidas, mas o desejo de destruição emanava deles. Elias Aquila, você finalmente voltou para casa. O homem à frente deles riu, uma risada fria. Você pensou que podia fugir de nós, da sua verdadeira família? Família? Aisha repetiu, a pergunta ecoando na sua mente. O que você quer dizer com isso? Elias, em seu estado agonizante, esboçou uma expressão de desespero, e as palavras escaparam de seus lábios, como se não fosse capaz de suportar a verdade por mais tempo. Você não sabia, Aisha. Elias não é só um milionário.
Ele é o herdeiro de uma das famílias mais poderosas do crime organizado. O homem continuou, suas palavras como facadas afiadas. O choque tomou conta de Aisha. Um turbilhão de emoções a arremessando de um lado para o outro. Como ele poderia ter escondido isso dela? Pare com isso, você está mentindo! Aisha gritou, buscando refugiar-se na negação. Mas as palavras dele se espalhavam na tempestade como um veneno, envenenando seu coração. Ele sabe o que fez, e agora pagará por isso. O homem se aproximou de Elias, que agora respirava com dificuldade. A tensão era palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Elias olhou para Aisha, a dor em seus olhos misturada à culpa. Aisha, eu precisava te proteger. Eles estão atrás de mim, e por causa disso, você e Zahara estão em perigo. E tempo parou. A oração que Aisha tinha feito ao se maravilhar com a fortuna de Elias estava se desmoronando em uma avalanche de mentiras. Você nunca me contou a verdade. Como pode me deixar aqui? Como pode colocar nossa filha em risco? As palavras saíram como um sussurro carregado de dor. Nesse momento explosivo, um outro grito ecoou. Zahara, que até então estava encolhida, havia se afastado um pouco, olhando a cena com um olhar de estranheza. Mãe, quem são essas pessoas? Aisha virou-se, e quando olhou nos olhos da filha, uma certeza lhe atingiu como um raio. Para proteger Zahara, ela precisava tomar uma decisão. E rápido. O que mais Elias estava escondendo? Um passado sombrio, segredos familiares terroríficos. A verdade se tornava um peso insuportável. Justo quando o homem se preparava para completar sua ameaçadora revelação, uma figura feminina surgiu das sombras. Camila estava de pé, firme. Não precisa fazer isso! Ela gritou. Se você tocar nele, não terá mais nada. Ele é seu irmão. O mundo de Aisha desabou. Irmão? Elias? Como isso era possível? O tempo pareceu parar. E uma nova dimensão de traição e dor se formou. Eu não posso acreditar. Aisha balbuciou aterrorizada. A verdade estava se desnudando como uma tempestade furiosa, arrastando tudo em seu caminho. Ela olhou para Elias e pela primeira vez percebeu que tudo o que sentia estava se transformando. Amor, compaixão, proteção. Tudo estava sendo amalgamado por um novo queixo de horror. O que mais Elias manteria oculto? E ali, cercada por revelações e ameaças, Aisha se dava conta de que a luta estava apenas começando. O que mais ela não sabia? A tempestade não tinha terminado. E o jogo estava apenas começando a revelar suas cartas. Aisha estava paralisada, o olhar fixo do corpo de Elias, que caía lentamente ao chão. O som do tiro ainda ecoava em seus ouvidos, e sua mente tentava entender a cena diante dela. Camila, ao lado, parecia igualmente em choque, a expressão de horror estampada no rosto. Zahara, a pequena, estava agarrada à perna da mãe, os olhos arregalados de medo. Elias, não! Aisha gritou. Ela esperava que as palavras de amor pudessem salvar aquele momento. Mas a dor nos olhos de Elias falava mais alto. Fica longe, Aisha! Camila exclamou, puxando-a para longe. Mas Aisha não conseguia se mover. Tudo dentro dela queria lutar, proteger, entender. O sangue de Elias manchava o chão. Cada gota parecia gritar por ajuda. Ele não pode morrer. Não agora. A voz de Aisha tremia, enquanto sentia que a esperança estava se esvaindo. O olhar de Elias, claro e sincero, se misturava com a confusão. Ele parecia cada vez mais distante, como se estivesse em outra dimensão. Aisha!
Camila puxou mais uma vez, mas o pânico havia tomado conta dela. Precisamos ir! Eles virão. Mas, nesse mesmo instante, um barulho intenso cortou o ar, e uma sombra passou entre elas. Aisha olhou para cima e seu coração disparou. Um grupo de homens se aproximava. Identidades desconhecidas, mas o desejo de destruição emanava deles. Elias Aquila, você finalmente voltou para casa. O homem à frente deles riu, uma risada fria. Você pensou que podia fugir de nós? Da sua verdadeira família? Família? Aisha repetiu, a pergunta ecoando na sua mente. O que você quer dizer com isso? Elias, em seu estado agonizante, esboçou uma expressão de desespero, e as palavras escaparam de seus lábios. Aisha, eu precisava te proteger. Eles estão atrás de mim, e por causa disso, você e Zahara estão em perigo. O tempo parou. A oração que Aisha tinha feito ao se maravilhar com a fortuna de Elias estava se desmoronando em uma avalanche de mentiras. Você nunca me contou a verdade. Como pode me deixar aqui? Como pode colocar nossa filha em risco? As palavras saíram como um sussurro carregado de dor, justo quando o homem se preparava para completar sua ameaçadora revelação. Uma figura feminina surgiu das sombras. Camila estava de pé, firme. Não precisa fazer isso, ela gritou. Se você tocar nele, não terá mais nada. Ele é seu irmão. O mundo de Aisha desabou. Irmão? Elias? Como isso era possível? O tempo pareceu parar e uma nova dimensão de traição e dor se formou. Eu não posso acreditar. Aisha balbuciou aterrorizada. A verdade estava se desnudando como uma tempestade furiosa, arrastando tudo em seu caminho. Ela olhou para Elias e pela primeira vez percebeu que tudo o que sentia estava se transformando. Amor, compaixão, proteção. Tudo estava sendo amalgamado por um novo queixo de horror. O que mais Elias manteria oculto? O homem que se aproximava com um sorriso maligno olhou para Aisha. Você não sabia? Elias não é o único da família. Você também faz parte dela. As palavras dele tiveram um peso que quase a derrubou. Aisha não conseguia entender. O que você quer dizer? A voz saiu em um fio de voz. Suas pernas tremiam. A chuva açoitava seu rosto, mas a sensação que ela sentia era de estar presa em uma tempestade dentro de si mesma. O que você fez para entrar na vida dele? A verdadeira razão pela qual Elias a escolheu não foi apenas amor, mas uma estratégia. Aisha, você e Zahara são alvos também. Um grito abafado escapou dos lábios dela. Não, isso não pode ser verdade. O chão se desfez sob seus pés. A confusão tomou conta de seu ser. Como assim ela fazia parte de algo tão obscuro? Por que não tinha percebido isso antes? Enquanto falava, tudo o que Aisha pensava era na capacidade de salvá-las, de escapar da verdade terrível que agora a envolvia. Com um gesto rápido, Camila puxou Elias, tentando dar a ele alguma ajuda, enquanto a tensão aumentava. Saia daqui! Precisamos nos esconder! Nesse momento, como se a realidade estivesse se desintegrando, Zahara soltou a mão de Aisha, correndo na direção de Elias. Papai, não! Não vá embora! O desespero da menina foi como um golpe, fazendo Aisha congelar. Elias, com o olhar perdido, estava perplexo. Zahara, fique com sua mãe. Aisha sentiu um nó se formar na garganta, o desejo de protegê-la ardendo como fogo. O homem que havia falado abriu um sorriso cínico. Você não pode protegê-la, Aisha. Ela já é parte disso.
e agora está nesse jogo, e não há como voltar atrás. O frio percorria a espinha dela, enquanto ela encarava a notícia devastadora. Zahara! Aisha gritou no impulso, mas não havia como alcançar a menina. O mundo ao redor estava se desmoronando, as identidades se cruzando de uma forma que Aisha não poderia imaginar. Com um último olhar para a filha, Aisha se deu conta de que a verdade não era o único perigo que enfrentavam. Movendo-se em um impulso, ela agarrou a mão de Elias, enquanto Camila puxava Zahara para perto. Precisamos fugir! Agora! Mas mesmo enquanto corriam, a sensação de destino ruim pairava no ar, como o peso da tempestade que ameaçava desabar. Aisha não sabia como poderia salvar a filha e a si mesma, ou o que a verdade reservava a todos eles. A única certeza que tinha era que o jogo tinha mudado e os perigos estavam apenas começando. Aisha estava paralisada, o olhar fixo em Elias, enquanto a tempestade ao redor parecia se intensificar. Camila puxava-a com força, gritando que precisávamos ir, mas cada segundo parecia uma eternidade. "Mamãe!" Zahara clamou, seu rosto pálido e incrédulo. Mesmo diante de toda a confusão, tudo que Aisha conseguia perceber era o corpo de Elias caindo lentamente. E as palavras de Camila ecoando em sua mente. Elias estava ferido, mas os homens que se aproximavam eram uma ameaça ainda maior. O homem à frente, que parecia ser o líder, sorria com perversidade. "Você se escondeu bem, Elias, mas o dia de prestar contas chegou." Aisha sentiu um frio na espinha, seu corpo inteiro gritando para correr, mas as pernas não respondendo. "Vamos, precisamos sair!" Camila insistiu, finalmente conseguindo puxar Zahara para perto, enquanto Aisha grudava no braço de Elias. O homem estava agarrando o ombro. "A única coisa que você precisa fazer agora é morrer." O tom do homem era ameaçador, e Aisha percebeu um movimento rápido, um relâmpago de ação que cortou o ar. Com um gesto determinado, Elias ergueu a mão, e no instante seguinte, todo o caos tomou conta. Uma granada explodiu, enviando uma onda de calor e chamas na direção deles. Aisha gritou de terror, sentindo um calor intenso. Os gritos ecoavam, mas não eram apenas de dor, eram também de pânico e desespero. Em meio ao fumo e aos destroços, o que antes era a noite chuvosa tornou-se um inferno. Quando a poeira assenta, havia silêncio. Aisha se arrastou até Elias, sabendo que precisava chegar perto dele. Mas ao olhar para baixo, viu que a gravidade do que acontecia era muito maior. Zahara estava chorando, os olhos cheios de lágrimas, olhando para a mãe com uma expressão de desespero que cortou o coração de Aisha. O homem que ameaçava Elias havia desaparecido, e em seu lugar havia uma mulher, de cabelos escuros e olhar gélida. "Você não deveria estar aqui, Aisha. Deveria ter ficado fora dessa." A garota sentiu um nó na garganta. Como ela sabia seu nome? "Quem é você?" Aisha perguntou, lutando contra a raiva e o medo. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Sou Jéssica, e a sua vida inteira foi uma mentira." Aisha se confundiu. O que ela queria dizer com isso? Era uma armadilha? "O que você quer dizer? Não entendo." Sua voz tremia, mas Jéssica continuou, como se estivesse recitando um mantra. "Elias não é só um criminoso, ele é um homem marcado, um traidor. E você e sua filha?" Ela fez uma pausa, olhando Zahara com desprezo. "Vocês são as últimas peças de um jogo muito maior." A dificuldade de respirar aumentava. Aisha olhou para Elias, que estava em silêncio,
o rosto pálido, mas os olhos pareciam brilhar com uma mistura de dor e determinação. "O que você escondeu de mim?" Aisha perguntou, sua voz quase um sussurro. "O que está acontecendo?" Jéssica aproximou-se mais, seu olhar impiedoso. "Você sempre foi uma distração. Ele me traiu para estar com você." O que achou que aconteceria quando a fábrica começaram a ficar em chamas? Ele não é só um homem com dinheiro. Ele é um homem com um passado sombrio e uma família que o busca. As peças começaram a se encaixar. O pânico em seu peito agora era um burburino frenético. A verdadeira natureza de Elias se revelava, como se uma cortina tivesse sido puxada. Não era apenas o homem que ela amava, mas também um ser que colocara todos em perigo. Um grito ecoou em sua mente. Como ela não tinha percebido isso? "Você mentiu para mim!" gritou Aisha, enlouquecida. "Você me enganou!" Elias tentou erguer a cabeça, mas a dor parecia opressora. "Aisha, não é o que você pensa!" Sua voz arrastava-se entre as feridas. Mas Jéssica não deu chance de resposta. "Chega! Não é hora de conversas fiadas!" E em um instante ela se virou e disparou em direção a uma sombra na distância. Aisha não sabia o que fazer, mas a sensação de que algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer fez seu coração disparar. E antes que pudesse reagir, o chão começou a tremer com mais força. Múltiplos homens surgiram, todos armados, cercando-os como lobos famintos. Eles não estavam apenas atrás de Elias. Estavam atrás dela e de Zahara. Elias virou o olhar e naquele momento Aisha percebeu a verdade mais horrível. Não era apenas um jogo, era a luta de vida ou morte. E quando Jéssica disparou em direção à distância, algo dentro dela balançou. A verdadeira natureza de Elias, os segredos e a conexão entre todos eles começavam a se formar em um pesadelo aterrador. "Zahara!" Aisha sussurrou, segurando a mão da filha, a determinação mudando para desespero. "Prepare-se." A chuva voltou a cair, como se o céu também. Aisha precisava tomar uma escolha: permanecer ao lado de Elias ou salvar Zahara. O que viria a seguir? A única certeza era que o jogo acabara de começar. Aisha estava paralisada, o olhar fixo em Elias, enquanto a tempestade ao redor parecia se intensificar. Camila puxava com força, gritando que precisavam ir, mas cada segundo parecia uma eternidade. "Mamãe!" Zahara clamou, pálido e incrédulo. Mesmo diante de toda a confusão, tudo que Aisha conseguia perceber era o corpo de Elias caindo lentamente, e as palavras de Camila ecoando em sua mente. Elias estava ferido, mas os homens que se aproximavam eram uma ameaça ainda maior. O homem à frente, que parecia ser o líder, sorria com perversidade. "Você se escondeu bem, Elias, mas o dia de prestar contas chegou." Aisha sentiu um frio na espinha, seu corpo inteiro gritando para correr, mas as pernas não respondiam. "Vamos! Precisamos sair!" Camila insistiu, finalmente conseguindo puxar Zahara para perto, enquanto Aisha grudava no braço de Elias. O homem estava agarrando o ombro de Elias com força, quase como se fosse um troféu. "A única coisa que você precisa fazer agora é morrer." O tom do homem era ameaçador, e Aisha percebeu um movimento rápido, um relâmpago de ação que cortou o ar. Com um gesto determinado, Elias ergueu a mão, e no instante seguinte, todo o caos tomou conta. Granada explodiu, enviando uma onda de calor e chamas na direção deles. Aisha gritou de terror, sentindo um calor intenso. Os gritos ecoavam, mas não eram apenas de dor, eram também de pânico e desespero. Em meio ao fumo e aos destroços, o que antes era noite chuvosa tornara-se um inferno. Quando a poeira assentou,
Havia silêncio. Aisha se arrastou até Elias, sabendo que precisava chegar perto dele. Mas ao olhar para baixo, viu que a gravidade do que acontecia era muito maior. Zahara estava chorando, os olhos cheios de lágrimas, olhando para a mãe com uma expressão de desespero que cortou o coração de Aisha. O homem que ameaçava Elias havia desaparecido, e em seu lugar havia uma mulher, de cabelos escuros e olhar gélido. Você não deveria estar aqui, Aisha. Deveria ter ficado fora dessa. A garota sentiu um nó na garganta. Como ela sabia seu nome? Quem é você? Aisha perguntou, lutando contra a raiva e o medo. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Sou Jéssica, e a sua vida inteira foi uma mentira. Aisha se confundiu. O que ela queria dizer com isso? Era uma armadilha? O que você quer dizer? Não entendo. Sua voz tremia, mas Jéssica continuou, como se estivesse recitando um mantra. Elias não é só um criminoso. Ele é um homem marcado, um traidor. E você e sua filha? Ela fez uma pausa, olhando Zahara com desprezo. Vocês são as últimas peças de um jogo muito maior. A dificuldade de respirar aumentava. Aisha olhou para Elias, que estava em silêncio, o rosto pálido, mas os olhos pareciam brilhar com uma mistura de dor e determinação. O que você escondeu de mim? Aisha perguntou, sua voz quase um sussurro. O que está acontecendo? Jéssica aproximou-se mais, seu olhar impiedoso. Você sempre foi uma distração. Ele me traiu para estar com você. O que achou que aconteceria quando a fábrica começou a pegar fogo? Ele não é só um homem com dinheiro. Ele é um homem com um passado sombrio e uma família que o busca. As peças começaram a se encaixar. O pânico em seu peito agora era um burburinho frenético. A verdadeira natureza de Elias se revelava, como se uma cortina tivesse sido puxada. Não era apenas o homem que ela amava, mas também um ser que colocara todos em perigo. Um grito ecoou em sua mente. Como ela não tinha percebido isso? Você mentiu para mim, gritou Aisha, enlouquecida. Você me enganou. Elias tentou erguer a cabeça, mas a dor parecia opressora. Aisha, não é o que você pensa. Sua voz arrastava-se entre as feridas. Mas Jéssica não deu chance de resposta. Chega! Não é hora de conversas fiadas. E um instante, ela se virou e disparou em direção a uma sombra na distância. Aisha não sabia o que fazer, mas a sensação de que algo muito mais sinistro estava prestes a acontecer fez seu coração disparar. E antes que pudesse reagir, o chão começou a tremer com mais força. Múltiplos homens surgiram, todos armados, cercando-os como lobos famintos. Eles não estavam apenas atrás de Elias, estavam atrás dela e de Zahara. Elias virou o olhar e, naquele momento, Aisha percebeu a verdade mais horrível. Não era apenas um jogo, era a luta de vida ou morte. E quando Jéssica disparou em direção à distância, algo dentro dela balançou. De repente, uma explosão iluminou o céu escuro. Uma luz ofuscante a cercou, e Aisha mal teve tempo de se proteger. Mas quando a fumaça se dissipou, o que ela viu a fez cair ao chão. Zahara havia desaparecido. Zahara! Aisha gritou, seu coração congelando. A mulher que havia se revelado como Jéssica apenas olhou para Aisha com uma expressão satisfeita. Agora você realmente faz parte do jogo. A dor na cabeça de Aisha pulsava, e a verdade a atingiu como um golpe. Jéssica estava do lado de Elias, mas que lado era esse? E o mais aterrador, onde estava sua filha? Você não pode! Aisha começou a protestar, mas Jéssica a interrompeu. Vou precisar decidir, Aisha, entre seu amor
e sua filha. Porque no final, tudo tem um preço. E ali, em meio à devastação, Aisha se viu sozinha. O que mais Elias havia escondido? E as consequências da escolha que ela tivesse que fazer? Que sombra lançariam sobre sua vida? Tudo o que sabia estava se desmoronando. E a única certeza que tinha era que a tempestade ainda não havia terminado. Aisha estava paralisada, o olhar fixo em Elias, enquanto a tempestade ao redor parecia se intensificar. Camila puxava-a com força, gritando que precisavam ir, mas cada segundo parecia uma eternidade. Mamãe, Zahara clamou, seu rosto pálido e incrédulo. Mesmo diante de toda a confusão, tudo que Aisha conseguia perceber era o corpo de Elias, caindo lentamente, e as palavras de Camila ecoando em sua mente. Você não pode! Aisha começou a protestar, mas Jéssica, a mulher de cabelos escuros, a interrompeu. Zahara é a chave. Você não pode deixá-la escapar. Aisha sentiu o sangue ferver em suas veias. O que você quer dizer com isso? O que você está fazendo? Os olhos de Jéssica brilharam com uma malícia que Aisha nunca havia visto antes. Ela é mais importante do que você imagina. Parte da razão pela qual Elias se escondeu em sua vida. As palavras dela ressoaram na mente de Aisha como um sino de alerta, cada sílaba perfurando seu coração. Zahara não é apenas uma criança. Ela tem uma herança. O que você acha que irá acontecer quando eles encontrarem vocês? Aisha sentiu a realidade se desmoronar ao seu redor. Zahara? Herança? Do que você está falando? O pânico tomou conta dela, seu olhar se movendo entre Zahara e Elias, que lutava para permanecer consciente. O que você está escondendo? Jéssica se aproximou, seu sorriso se transformando em uma expressão gélida. Quando Elias foi atrás de você, ele sabia que sua vida mudaria para sempre. Ele e a Pissi foi em um jogo muito grande, Aisha. E agora você também está no meio disso. Então, em um instante, tudo mudou. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelo ar. Aisha e Camila olharam para o céu e uma luz ofuscante iluminou a noite. O que parecia um relâmpago preanunciou uma explosão. Tudo ao redor virou cinzas e Aisha se viu caída no chão, com o mundo ao seu redor desmoronando. No meio da fumaça e destroços, um grito cortou o ar. Mãe, mãe! O coração de Aisha parou. Zahara estava cercada por escombros, sua mão estendida, o olhar pânico. Zahara! A palavra escapou dos lábios de Aisha como um sussurro. Ela se levantou, lutando contra o desespero, mas não podia ver claramente a direção de sua filha. Rápido! Precisamos sair! Camila gritou, mas Aisha não conseguia mover-se. O ar estava pesado, as chamas refletindo em seus olhos, e a única coisa que ela conseguia pensar era em sua filha. Então, em meio ao caos, uma figura apareceu entre a fumaça. Era Elias, mas não o Elias que ela conhecia. Seus olhos estavam vazios e um novo brilho de determinação o cercava. Aisha! Ele gritou, mas a voz estava carregada de dor. Quando ele a alcançou, o olhar de Jéssica se tornou ameaçador. Não, é você que não entende. Aisha, você não pode escolher o lado errado. Olhe para ele. Foi quando tudo aconteceu. O chão sob eles tremeu novamente, mas não era uma mera explosão. Uma onda de energia pareceu sair de Elias. Sussurros em uma língua desconhecida cortaram o ar. Aisha sentiu uma força puxá-la em direção a ele. E então viu a verdade. Elias não estava apenas ferido. Ele estava operando em um nível completamente diferente. Ele não era o homem que parecia. Você é um... Aisha gaguejou, o horror tomando conta dela. O olhar de Elias agora carregava um peso de segredos não revelados. Sim, ele respondeu com um toque de tristeza.
Eu sou o que você nunca quis que eu fosse. A realidade golpeou Aisha com força. O que mais você escondeu de mim? Ela gritou, o desespero e a traição que ardia em seu peito. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, escatistas começaram a correr em direção a eles. Meninos e meninas com olhares sombrios, claramente parte de um grupo ainda mais perigoso. Você não pode escapar, Elias! Um deles gritou. Ela é nossa também. A polêmica encheu o ar como veneno. Aisha olhou para a filha novamente e viu que Zahara havia desaparecido completamente entre a fumaça. As últimas palavras de Jéssica ressoavam na mente dela. Zahara era a chave, a razão pela qual tudo isso estava acontecendo. Sentindo o mundo desabar, Aisha percebeu que a luta não era apenas por sua vida e de Zahara. Era algo muito mais profundo, muito mais terrível. Um quebra-cabeça de segredos. E ela estava no centro dele. As peças finalmente estavam se juntando, mas a tragédia estava prestes a se intensificar. Mãe, encontre-me! A voz de Zahara ecoou nas profundezas da garganta de Aisha, enquanto tudo girava. E no olho da tempestade, Aisha sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Aisha estava atordoada, a mente girava como uma tempestade. E ao olhar para Elias, tudo se desdobrava em um caos. Os homens armados se aproximavam, com olhares famintos, como lobos prontos para atacar. Aisha sentiu o desespero crescer como um incêndio fora de controle. Precisamos ir! Camila puxou Aisha, forçando-a a focar. Mas como poderia se afastar? Zahara ainda estava lá fora. Elias, mesmo ferido, levantou a cabeça. Aisha, escute! Sua voz estava um fio, mas a intensidade em seu olhar a fez parar. Confie em mim. Eu posso salvar você e Zahara. Salvá-las? O sarcasmo raspou na garganta dela, rodeado de dor. É isso que você chama de salvar? As palavras pareciam nascer de um pesadelo, como espinhos em sua alma. Mas ela sabia que não podiam ficar ali. Se não escapassem logo... Um estrondo ressoou quando os homens se preparavam para avançar. Elias se levantou, a determinação nos olhos. Você precisa correr, agora! Aisha hesitou, sentindo o tempo esticar. Mas ao ver um homem se aproximar, ela finalmente respondeu. Zahara. O grito ecoou, partindo seu coração em 1000 pedaços. E então, um som penetrante cortou o silêncio, a disparo de uma arma. O mundo girou. E em um instante, a cena se transformou em caos absoluto. O homem que estava em frente a Elias caiu, e tudo parecia em câmera lenta, enquanto a poeira se espalhava ao redor. Aisha se atirou para frente, mas o medo e a impotência eram enormes. Zahara gritou novamente. Ela tá bem, Camila gritou. Aisha sentiu um fio de esperança. Mas o olhar de Jéssica se transformou em fúria. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando. A raiva dela era palpável, mas Aisha não tinha tempo para as provocações. Vá para a esquina, há uma saída, Camila indicou, e Aisha puxou Elias. Na corrida desesperada, um eco de passos se aproximava. Mais homens. Eles não vão parar, Camila gritou, enquanto empurrava Zahara na direção da saída. A criatura que antes era um lar, agora parecia um labirinto, e Aisha sentia que a cada passo os perigos se aproximavam. Elias chamou seu nome, mas tudo era um borrão. Uma luz ofuscante iluminou o caminho, e então de repente estavam na rua, a chuva batendo no rosto como um beijo quente e gelado ao mesmo tempo. Mas ao olhar para o lado, Aisha sentiu o chão desmoronar. Elias caiu, a expressão de dor, mas também de alívio, gravada em seu rosto.
Aisha, não. É você quem precisa viver. As palavras se arrastavam e algo no fundo da mente dela pressionava. Vá, agora! Camila gritou, olhando para o horizonte onde mais sombras se aproximavam. Aisha hesitou. Elias! Ela queria correr de volta, mas a verdade atingiu como um soco. Não, não posso. Ela olhou para Zahara, que olhava tudo com olhos cheios de medo. E enquanto uma nova explosão ressoava atrás deles, Aisha teve um momento de clareza. A verdadeira luta não era entre eles e os homens que invadiam, mas entre o passado de Elias e o futuro dela e Zahara. Precisamos nos afastar. Agora! Gritou Camila, puxando Aisha para longe. Aisha olhou para trás, os ecos de Elias desaparecendo na fumaça. Eu vou encontrar você, prometo. O desejo de correr de volta a consumia, mas Camila estava certa. Precisavam escapar para que um novo amanhã pudesse se formar. A tempestade ainda rugia, mas Aisha sentiu a esperança cuspir uma pequena faísca. Elas correram para longe, as sombras do passado se desvanecendo lentamente. Enquanto avançavam, a vida está cheia de surpresas, não é? Aisha murmurou para a filha. Zahara sorriu. E naquele momento, a vitória não era apenas deixar o passado para trás, mas renascer. A única coisa em que Aisha podia pensar agora era em como cada desafio poderia moldar um novo futuro. Mas, mesmo enquanto se afastavam, uma pergunta permanecia em seu coração. O que realmente havia acontecido com Elias? Havia muito mais a ser revelado. E Aisha sabia que a tempestade ainda não tinha terminado. E você, meu amigo? Antes que a história continue, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esperem nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer parte dessa jornada.